verso 26. Eu tenho mais a declarar e julgar a respeito de vós, pois aquele que me enviou é digno de toda a confiança. Assim transmito ao mundo as palavras que dele ouvi. Então Jesus está dizendo que ele tem alguém por trás dele que dá a substância para que ele transmita a palavra. Ele tem alguém por trás dele que dá subsídio para ele, que dá apoio a ele. Ele não está falando aquilo que ele quer. Ele está falando aquilo que ele diz que eu ouvi e que dele aprendi. É isso que eu estou falando, aquele que me enviou. Olhe a palavra aquele, está com letra maiúscula? Esse pronome é um pronome, aquele, um pronome. Acho que é um pronome pessoal, pode ser que eu esteja errado essa questão pronominal, porque eu não me recordo nesse momento. Mas não está dizendo quem é, mas está com letra maiúscula. É um substantivo próprio, é para falar de um substantivo próprio. Aquele é aquele que tem todo o poder nas mãos. Aquele é aquele que é o dono da vida. Aquele é aquele que fez o mundo, é aquele que fez os homens, é aquele que nos dá graça, é aquele que nos dá vida, é aquele que nos dá vitória. É uma referência ao eterno. Jesus disse, ele me enviou e é por isso que eu estou aqui. Vocês não compreenderam isso, mas eu falo aquilo que dele eu ouvi. Agora veja que complicação. 27. Os judeus, contudo, não entenderam que lhes falava acerca do Pai. Então preveniu-os Jesus: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, sabereis que eu sou, e nada faço de mim mesmo, mas transmito tudo conforme o Pai me ensinou. Jesus não era um rebelde. Jesus, ele tinha temor. Jesus não foi um rebelde no que diz respeito às coisas celestiais. Jesus era obediente ao Pai. Ele dizia o que ele estava fazendo era a missão para a qual ele foi enviado a fazer. Era isso que ele estava dizendo. E ele está dizendo aqui, ele está falando do seu sacrifício. Quando eu for levantado na cruz, claro, não está escrito aqui, mas é disso que ele está falando. Vocês vão perceber um dia que esta é a verdade que eu transmito aqui neste momento. Aquele que me enviou, ele está comigo. Verso 29. O Pai não me deixa só, pois eu sempre cumpro a sua vontade como lhe agrada. Aquele que me enviou, o Pai que me enviou, ele está comigo. Ele não me deixa só. Por quê? Porque eu procuro agradar. Irmãos, eu aprendo uma grande verdade aqui. Se eu quero ter vitória na minha vida, eu tenho que agradar ao Pai. Se eu não agradar ao Pai, eu não vou ter vitória na minha vida. Para que eu tenha vitória na minha vida, para que eu tenha sucesso na minha caminhada espiritual, eu tenho que agradar ao Pai. Jesus diz, o Pai está comigo porque eu faço aquilo que lhe agrada. Quem não faz aquilo que lhe agrada, o Pai fica triste. E o Pai triste, ele não deixa a gente prosperar. Uma igreja prosperar, uma igreja que o Pai está triste com ela, é uma igreja que paga preço. É uma igreja que tem problema, é uma igreja que tem dificuldade. Então nós temos que mudar esta ação e procurar agradar ao Pai Celestial para que as coisas comecem a acontecer. Após Jesus falar essas palavras, olha o que diz o verso 30. Tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. Aí eu me recordo das palavras, presbítero Hélio, do profeta Jeremias. A minha palavra não volta vazia. Ela faz aquilo que me agrada, aquilo que me apraz. Após ele ter falado isso, todos creram nele? Não. Poucos creram nele? Não. Alguns creram nele? Não. Muitos creram, não foram todos. Mas muitos creram. Diz, esse homem só pode estar falando a verdade. O que esse homem está falando, porque lá não tinha um pensamento, esse aí é o Filho de Deus.
Era um ou outro que tinha esse pensamento. E após esse embate, alguns, desculpa a palavra, não é alguns, é muitos creram. Este homem só pode estar falando a verdade. E acreditaram nele. E aí chega, irmãos, no versículo 32 que eu falei aqui, que eu fiz a leitura. Eu vou ler o 31 antes. Então, disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ele não falou para quem não creu, ele falou para quem creu. Quem acreditou nele, presbítero Juscelio, ele disse: se vocês permanecer na minha palavra, vocês serão meus discípulos. E aí chega no verso 32 que eu li: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Agora veja como a luta espiritual é terrível e tem dois lados. Ele está falando para quem creu nele. Não eram os discípulos ainda, mas eram pessoas que creram nele. Quando ele disse isso, olha o que as pessoas que creram nele vai responder. Verso 33. Eles responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que sereis liberto?